Ora, vamos lá aguardar um bocadinho. Vamos lá aguardar um bocadinho. Esperar aqui pela Inês e pela minha colega Ana para podermos começar. Isto ter pontualidade britânica é tramado, depois eu entro e tenho que ficar à espera, pronto. Ora, aí está, as duas ao mesmo tempo. Ora, aqui está. Olá, Ai boa que noite. bem, ai que bonitas, lindas, boa noite, bem-vindas. Olá Ana, beijinho grande. Obrigada. Oi, boa noite. Tive muito prazer, ouvi falar muito bem, ouvi Olha, falar vocês muito estão a ouvir bem. Sim, sim, sim. Sim, sim. eu não me consigo ouvir grande coisa. Ouço-vos a vocês, mas a mim é mal. Ora Também, bem, hoje vamos falar sobre arte, não é? E vamos parece falar ser. sobre a forma como a arte nos permite mergulhar no nosso inconsciente e fazer um processo de cura. E é um bocadinho aí que tu surges, não é? Portanto, a Ana falou-me de ti, e de facto depois também fui espreitar o que tu fazias, não é? E fiquei curiosa e fiquei interessada. E se calhar acho que agora, para começarmos, porque as pessoas podem não te conhecer lá do outro lado, se calhar apresentavas-te e dizias como é que foi a tua entrada no meio artístico, como é que te deu essa paixão? Foi desde sempre? É assim, eu sempre tive na família pessoas que trabalharam com técnicas manuais. A minha avó trabalhava com costura, fazia muitos bordados, o meu avô trabalhou foi, foi, desculpa, estava aqui a ouvir a dobrar no telemóvel aqui deste lado. Foi carpinteiro, portanto ele tinha a profissão, trabalhava nos telefones, mas ao mesmo tempo ele estudou na Casa Pia e portanto tinha muito conhecimento em carpintaria, portanto desde sempre eu tive sempre muito contacto com tudo o que era trabalhos manuais e sempre gostei muito. E o meu pai também tinha muito o hábito de me ajudar a fazer muitas coisas e puxar por mim e tal, e nos desenhos, e que ele também pintava e tal. E portanto sempre foi muito natural para mim seguir esse caminho. A cerâmica, muito especificamente, surgiu mais como uma escolha profissional quando eu cheguei aos 15 anos, Ok. porque eu percebi que não queria seguir a arquitetura, que era o que a maior parte das pessoas seguiam quando queriam enverdar pelas artes, ou a escultura ou a pintura, e Olha, então. calha bem, desculpa interromper-te, calha bem estás a falar disso, porque eu tenho acompanhado algumas miúdas jovens que estão precisamente nessa idade e que têm de fazer a escolha e querem artes. Uhum. E há muito aquela ideia de que se vais para artes, vais para pintura, ou vais para desenho, ou vais. Portanto, se calhar esta tua experiência também pode ajudá-las a terem uma visão um bocadinho diferente. Exato, opá, foi assim. Eu sempre achei que tirar um canudo por tirar um canudo que não me fazia sentido a mim, pronto, no meu percurso. Eu sempre fui muito mais prática nas coisas, muito mais de pôr a mão na massa do que ter que estar a tirar determinadas. No caso da pintura, por exemplo, eu sabia que aquilo não me ia servir, era mesmo para ter um curso superior, percebes? E isso a mim não fazia sentido estar a gastar X anos da minha vida numa. Não é que se perca, obviamente, porque há sempre coisas que tu aproveitas transversalmente dentro daquilo que se faz, por exemplo, na cerâmica, não é? A nível da decoração, isso tudo, e até a nível de conhecimento e enriquecimento pessoal, mas eu achei que a mim não fazia sentido e felizmente tive essa noção muito cedo, o que me impediu de gastar anos, digamos assim, porque há muita gente que tem que andar para trás porque depois não gosta Uhum. e tem que mudar de curso e não sei o quê. Portanto, eu tive essa noção muito cedo e foi bom, felizmente, porque sabendo que as opções eram a arquitetura, pintura ou escultura, que não havia nada ligado à cerâmica ou algo assim mais prático, que era o que eu queria. Na altura havia uma coisa que hoje em dia há noutro esquema mais virado para o centro de emprego, mas havia as opções no ensino normal, que era os técnico-profissionais. Deves estar Certo, recordado. certo. Uhum. Sim, sim, sim.
E então eu tinha a opção dentro, aliás, eu fui para António Arroio aos 15 anos, onde está o Daniel, Exatamente. e, e havia as opções que havia era equipamento, que tem a ver com madeiras, eu já tinha experimentado, no primeiro ano do ciclo, já assim, havia tecelagem, que eu também já tinha experimentado, pronto, havia orivesaria, uma quantidade de coisa além da cerâmica. E eu achei que a cerâmica era o que me fazia mais sentido. E felizmente, e sendo um curso intermédio que é profissionalizante, que era o que eles chamavam na altura, que ia do 10º ao 12º, permitia-me eventualmente mais tarde, se eu quisesse mudar de rumo, ter um 12º ano que me permitia continuar estudos, não permitia arquitetura, se não estou em erro, mas eu podia fazer exame ou fazer mais algumas equivalências e podia seguir, portanto não iria perder de todo. Agora acho que já permite. Agora acho que já permite, sim. Acho que sim. Eu, na altura, tive a sorte de ter uma psicóloga na escola que me alertou para esses cursos e fizeram o acompanhamento aos 15 anos. Nós, nessa altura, fazíamos. Eu não me lembro do nome, era um acompanhamento que as psicólogas na escola faziam. Com os testes psicotécnicos, a orientação vocacional. Orientação vocacional, exatamente, era isso mesmo. E tive essa sorte. E ela alertou-me. O que ela me chamou a atenção, e isso pode ser importante de facto para as pessoas que estão agora nessa idade, o que ela me alertou foi que se eu, e na altura eu pensava seguir arquitetura, se eu quisesse seguir arquitetura, que fosse fazer uma entrevista com alguém da área para perceber o que é que me esperava. E foi fulcral, porque eu tinha a sorte de ter uma pessoa da família, não, amigo da família, que era arquiteto, e eu fui fazer uma entrevista longa com ele e ele falou-me imensas coisas, muito à vontade na altura, ele já era um senhor na altura dos seus 60 anos, e ele disse-me, olha, é assim, se tu queres fazer, desenhar os teus próprios edifícios, esquece. É assim, vais levar uns 15 anos mínimo a trabalhar para os outros, e se tiveres muita sorte, um dia podes ter o teu próprio ateliê e desenhar as tuas coisas. Eu pensei, não é para mim. Não é para mim, porque eu gosto das coisas... Um bocadinho, Ana, ao barulho, a Ana já fez um ateliê contigo, não é? Já andaste na massa, conta lá a experiência. Então, eu falei com a Inês porque eu queria que o... E explica como é que as pessoas que queiram fazer este tipo de coisas também podem fazer. Sim, eu falei com a Inês porque o Daniel está na António Arroio, pronto, e com a pandemia não foi possível eles experimentar uma série de oficinas, porque eles no 10º ano passam pelas oficinas todas para perceberem o que é que eles gostam para depois, no ano a seguir, escolherem a especialização. E por causa da pandemia não foi possível o Daniel experimentar uma série de coisas, entre elas a cerâmica, que era algo que nos interessava, porque o Daniel, pronto, para quem não sabe, o meu filho não é invisual. Portanto, aqui a ideia é ele ganhar o máximo de autonomia possível para um dia que eu já cá não esteja, ele não precisar de mim e conseguir ter a vida dele, não é? E, portanto, nós temos... Diz, Inês? Quer dizer, não digas isso que precisamos sempre das mães. Também é verdade, mas precisa menos, não é? E que aqui o objetivo passa, como ele não vê, por tentar algo que ao nível sensorial, portanto, que ele consiga fazer e que consiga ganhar essa autonomia. E eu achei que a cerâmica era importante. E então contactei a Inês, sabia que a Inês tinha um ateliê, contactei-a, perguntei como é que era a nível das aulas, a Inês explicou-me, podia fazer uma aula avulsa, mas pois, ela sabe explicar isto melhor do que eu, podia ser uma aula avulsa, podia ser um PEC, pode haver um curso intensivo também, não é? E eu escolhi uma aula avulsa para o Daniel, de olaria de roda, não é? Da olaria de roda. Meter a mãozinha na coisa. E eu também fui, pronto, porque assim, achei que precisava de alguma coisa, para já tinha muitas saudades de ser eu a aprender alguma coisa em vez de só estar a ensinar os outros. Isto agora sou tão arrogante, mas pronto. E depois... Mas está bem. Está bem, sim. E depois, porque também achei que era algo que me iria ajudar a relaxar, a poder, sei lá, pensar e fazer alguma coisa diferente e acho que nos encontramos um bocadinho a nós através da arte. Correu muito bem,
para o lado do Daniel. As peças dele estão muito bonitas. Eu percebi que devo continuar a dar aulas de inglês, pronto, porque não tenho jeito para a coisa. Mas pronto, não temos de ter jeito para tudo. Pois, Ana, nessa tua experiência, sentiste que conectaste com algo de mais interior quando estavas a manusear essa parte artística? Sim, sim. Até porque é engraçado, porque eu estive a ver o que a Inês estava a ensinar ao Daniel e que depois me teve a ensinar a mim e estava a pôr tudo na minha cabeça de uma forma muito esquemática e muito técnica. Tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, não sei o quê. Apesar de eu não ter conseguido fazer aquilo que eu queria fazer, como eu queria fazer, porque eu sou muito perfeccionista e acabei por fazer uma coisa assim mais tortita e tal. Mas o que é que eu achei? Houve uma determinada altura em que, e a Inês explicou-me isso, disse-me para eu fechar os olhos, porque ela costuma pedir isso até aos alunos dela, para eu fechar os olhos, e eu parei de pensar só naquilo que eu tinha metido na minha cabeça do que eu tinha visto, e comecei a sentir com os olhos fechados como é que o barro estava a ceder às minhas mãos. E achei que aí consegui fazer qualquer coisita de jeito. Ou seja, saíste do visual e passaste para a experiência. Sim, sim. E quando nós deixamos de racionalizar e quando deixamos de pensar e sentimos, e sente-se nas mãos o barro e estamos de olhos fechados e a coisa. E eu agora fechei os olhos para estar a dizer isto, engraçado. E a coisa funciona melhor. Porque é diferente, é completamente diferente. É o sentir em vez do pensar. Pronto. E se calhar é um bocadinho aquilo que todos os artistas fazem quando realmente estão a criar arte, não é? Inês, nas nossas... na tua experiência, já lá vão quantos anos? Ai, deixa-me fazer as contas. Desde 85, portanto, sei lá, aos 36, digo eu, só tenho 51, portanto é por aí. Ai, meu Deus, credo! Tu tens 51? Sim. Onde? Não tens nada. Até depois mostras-me o cartão de cidadão. É do bar. Olha, e nesta tua experiência de mais de 30 anos, quase 40 anos, a dedicar-te a esta arte, já tiveste momentos em que o que saiu quase que não reconheceste como teu? Como se fosse algo que tu tivesses guardado e que não era suposto que saísse, mas que teve de sair, que teve de ser projetado para fora. Olha, eu vou-te dizer em dois pontos, ou duas questões, ou duas situações, como queiras chamar, diferentes. Por exemplo, já me aconteceu, e eu sei que não é isso que estás a dizer, acontece muitas vezes eu estar a fazer peças e quando vejo o resultado final não sinto aquilo como meu, porque não é aquilo que... Não vou dizer que não seja o que eu estava a pensar, mas não sinto... Não, fiz um bocado mais mecanicamente, percebes? Não estava ali e aquela coisa não me saiu bem, não deixei fluir a coisa, pronto, foi mais mecânico e sim. E depois há o oposto, que é saírem coisas que não é que não reconheço, é que são muito minhas e que tenho a perfeita noção que as pessoas olham e pensam, isto não é dela, mas não têm noção que é o oposto. Ok. E porquê é que as pessoas, quando olham para essas peças, não associam a ti? Porque as pessoas conhecem só uma fachada de Inês e não conhecem assim tanto em profundidade? Sim, é normal. Okay. Claro. É normal. Porque tu quando fazes determinado tipo de trabalho, cada pessoa que faz qualquer tipo de trabalho, mas especialmente um trabalho mais manual, digamos assim, mais artístico, se lhe queiras chamar, eu sou um bocado contra o rótulo de artista, porque há tanta gente com essa coisa do artista e depois a gente fica com cada barbaridade que eu, enfim, tenho um bocado aversão, faz um bocado comichão. Mas tenho a noção que alguns dos temas, e cada um de nós tem uma quantidade de temas na sua cabeça, digamos assim, na sua personalidade, e há muita gente que não entende, que ainda não se apercebeu, e não tem que se perceber, não é? Nós somos um mundo, não é? Cada um de nós é um mundo, e que não se apercebe de determinadas situações que às vezes podem transparecer em determinado trabalho e que as pessoas ficam a estranhar porque não é essa a versão que conhecem de ti. Percebes? Certo. Pronto, e é um bocado por aí. A tua família sempre apoiou essa escolha. Como vens de uma família de artistas, acredito que talvez. É assim,
nunca me contrariaram. Ou seja, a minha mãe na altura, eu disse-lhe o que é que queria fazer e ela preocupou-se, obviamente, como mãe, não é? E disse, olha, vê lá o que é que queres fazer, se queres ir, tudo bem, mas sabes o que é que queres e porque é que queres? E eu expliquei-lhe e ela disse, ok. Também houve um bocado uma preocupação na altura, porque estávamos nos anos 80, era uma altura de muita dificuldade e eu tive essa noção muito cedo de não vou gastar este dinheiro à minha mãe se não é isto que eu quero. E então tenho que ter uma decisão consciente. Pronto, isto foi um pouco por aí e daí ela percebeu que eu não estava a querer impedir-lhe de ter um custo, mas sim porque era uma opção minha. Portanto, por aí. E portanto ela entendeu e não me contrariou em nada porque percebeu que era uma decisão minha, que se as coisas não corressem bem, que mais tarde eu daria a volta e que ela me apoiaria nesse sentido. O meu pai, engraçado, a minha mãe sempre foi muito mais, falta-me o termo, terra a terra, digamos assim, ou seja, mais prática, melhor dizendo. Pragmática, muito obrigada. E aqui o meu assistente de realização. E sempre me apoiou e sempre foi muito mais pragmática. E nesse aspecto apoiaria-me sempre. Agora, o meu pai, que sempre foi muito mais artístico, muito mais sonhador, muito mais fora, o meu pai era completamente fora. E então ele, a primeira coisa que me disse chocou-me um bocado que era: vais para a arquitetura? Vais para a arquitetura? Vais para a cerâmica? Então, mas isso vai-te dar para comer? E eu pensei, ora bolas! Então, mas este que era supostamente o que me ia apoiar, está-me a pôr em questão quando eu sei que ele gostaria até de se ter dedicado à pintura, porque o meu pai era um dos hobbies dele, nunca fez nada de trabalho visível, mas gostava, pronto, achava piada. E nesse sentido ele foi um bocadinho contra. A primeira coisa que ele disse foi logo: vais para António Rui. E a Ana deve ter essa noção também. Isso é uma escola de drogados. Sim, é o que dizem, sim. Pronto. E então, agora, depois que mais tarde acabou-se, e agora cada vez que era para falar de mim era sempre: e ela faz isto e faz aquilo, e pronto. E felizmente correu tudo bem. Ana, agora passando aqui a bola para o teu lado. Tu sabes que a minha parte artística é a música, não é? E que eu não consigo passar sem ela, porque se eu ficar sem ela muito tempo parece que começa a asfixiar e que a sombra lá de dentro tem de sair por algum poro e normalmente vai sair com um cataclismo ou um dilúvio ou uma coisa muito mais violenta. Portanto, eu preciso da música para essa canalização, digamos assim. E tu? Qual é o peso que a arte ocupa na tua vida e até que ponto é que também precisas dela precisamente para esta reconexão, que no fundo é o tema de hoje, não é? Esta religação, a arte quase como função religiosa de nos religar a nós próprios. Fala um bocadinho também da tua experiência. Da minha experiência? É assim, eu acho que a arte esteve cá dentro desde que eu nasci, praticamente. Porque tu sabes que eu tinha-te dito que sempre gostei muito de escrever. Comecei a ler muito pequenina, isto foi sempre a área das letras, porque depois a matemática, enfim, sou completamente burra. Olha, não dá para tudo, tem calma, não dá para tudo. Pronto. Também não é preciso dar para tudo, não é preciso. Eu antes de eu saber escrever, porque eu sabia ler, mas não sabia as letras, portanto não conseguia escrever. Então, antes de eu saber escrever, eu fazia, por exemplo, bandas desenhadas e depois pedia à minha mãe, ou à minha irmã, ou à minha avó, para escreverem nos balãozinhos aquilo que eu queria. Isto antes de ir para a escola, não é? E depois comecei a criar as minhas histórias. Pronto. Foi um processo um bocadinho complicado. Vou falar um bocadinho sobre isso porque eu acho que é importante. E se não te importares, e depois já te respondo ao resto. Claro. Eu desvio-me sempre, mas pronto. Foi um processo um bocadinho complicado, porquê? Porque já desde a escola primária, e eu sempre tive o meu estilo de escrita, sempre tive a minha maneira de me expressar. Como eu lia muito, eu comecei a ler com 4 anos, portanto eu lia muito. Eu com 6 anos já tinha lido a coleção dos livros dos 5, já tinha lido os poemas de Florbela Espanca, quer dizer, pronto. Não utilizava um vocabulário muito para a minha idade, digamos assim.
as composições que eram de 5 linhas, eu fazia páginas. Cheguei a ter a minha professora da primária a dar-me tareias porque não tinha sido eu a fazer as coisas. Às vezes há um bocadinho isto, eu acho que falta isto no sistema de ensino e eu gostava, é por isso que eu estou a fazer este parênteses, porque às vezes nós também limitamos muito, os alunos limitamos muito as crianças, questionamos muito, as coisas têm que ser daquela forma, porque se não forem daquela forma, nós pomos em causa as capacidades, não deixamos. Eu agradeço esse parênteses, e acrescento ao teu parênteses o facto de atualmente me chegarem relatos de professores que não deixam nos intervalos, por exemplo, uma criança vigiada e em segurança subir um bocadinho a uma árvore. Fazem um relatório e dizem que a criança tem um problema cognitivo ou que tem um problema Sim. e remetem para a psicóloga e claro, depois vem parar a mim. Portanto, e eu fico, tipo, deixem a criança subir à porra da árvore, professores. Deixem a criança subir à árvore. É verdade. Deixem-na explorar o mundo. Como é que a criança vai explorar o mundo? E desenvolver autoestima e autoconfiança se é castrada de cada vez que tenta fazer qualquer coisa no mundo? Ok, continuando. É verdade. É verdade. E isto para mim acabou por ser muito complicado porque é assim, tanto a nível dos professores, isto a nível da primária, eu estou a dizer, cheguei a levar tareias por causa disto, como depois ao nível dos meus colegas e depois como a linguagem que eu utilizava era assim um bocadinho diferente, cheguei a ouvir dizer que eu não era normal, por exemplo. Claro. Portanto, eu não era normal e cresci a pensar que não era normal. Pronto. É verdade. Esse é o problema. É quando nós acreditamos no estigma que nos colocam. É verdade, é que e tu sabes disso, que me conheces, sabes disso. Não podem nem espirrar quanto mais subir a uma árvore, diz a Carla. A Carla bem sabe. É verdade, Carla, é verdade. Tu bem sabes. E aquilo que eu acho é que eu sempre senti que não encaixava muito nisto. Pronto. E há aqui dois. Ainda sinto. Tu sabes que eu dou aulas, dou formação, um dos módulos é o CLC5 e o outro é o CLC7, que são um português que mistura filosofia com cultura, com arte, com estética, portanto, e que eu adoro. Sou completamente apaixonada por aquilo que eu faço. É formação profissional, é para adultos. E há uma das coisas que eu costumo fazer com eles no CLC7 que é mostrar-lhes um texto onde existem várias definições de arte. E eu copiei para aqui, para a minha filhinha, as duas que eu gosto mais e que têm a ver com a pergunta que tu me fizeste. Eu depois chego aos sítios. Eu disperso, mas chego lá. Então, dois artistas. O Paul Klee, em 1920, disse isto: a arte não reproduz o visível, mas torna visível. Certo, sem dúvida. E o Pablo Picasso, em 1923, que disse: a arte é uma mentira que nos faz compreender a verdade. E para mim são as duas maiores definições de arte, daquelas que eu li, que me fazem sem todo dúvida. o sentido. A arte torna visível, essencialmente. Sim. Torna visível realidades que já existem no interior de cada um. Para mim, é a escrita. Temos aqui a escrita, a música e a cerâmica. É engraçado. São três áreas artísticas completamente diferentes. Quer dizer, no fundo todas tocam, obviamente, nós sabemos qual é a função e qual é o propósito com que nós nos dedicamos a elas, não é? Mas é interessante termos aqui três formas diferentes de estar. Três áreas diferentes. Sim, muito bom. Para mim, Tatiana, o escrever é o conseguir ser inteira, percebes? Nós passamos a vida às vezes a quebrar-nos aos bocadinhos para conseguirmos encaixar nas coisas, ou para conseguirmos ser aceites, ou para não desiludirmos os outros, ou para seja aquilo que for. Tu abraçaste mesmo o tio Jung e o processo de individuação. Epá, Fala que nos termos ao longo da vida. É verdade, e para mim a escrita funciona como eu posso mostrar a alguém, ou posso não mostrar a ninguém, pode ser só para mim, mas aquilo que está ali sou eu, e às vezes sou eu de uma forma
que eu nem sabia que eu era. Ou seja, como é que eu ia dizer isto? Em muitas alturas. Máscaras, não é? Só uma Sim. self. Em muitas alturas da minha vida em que eu estava lá no fundo do poço, o escrever, eu tenho um estilo muito dark, pronto, não agrada a toda a gente, mas muitas vezes o ir lá ao fundo é um encontro comigo, é uma forma de poder expurgar isso, é uma catarse, por assim dizer, e acaba por ser o encontro mais verdadeiro que eu tenho com aquilo que eu sou. Embora seja uma escrita muito metafórica, muito simbolista, a minha escrita, e as pessoas podem ler e tu podes ter uma interpretação, a Inês pode ter outra pessoa pode ter outra, porque ela é simbolista, portanto serve para cada um também pegar um bocadinho naquilo que sente e transportar para aquilo que está a ler. Eu sei porque é que o fiz, mas o processo deixa de ser nosso assim, a partir do momento em que o damos a alguém, não é? Passa a ser de quem usufrui dele, seja escrita, seja pintura, seja aquilo que for. Mas para mim é uma forma de gritar, de poder não calar aquilo que está aqui dentro e que às vezes é tão grande, tão grande, tão grande que não cabe aqui e que me sufoca. Percebes? Portanto, e é verdade que se calhar quem lê aquilo que eu escrevo, muita gente, como a Inês estava a dizer há bocadinho, se calhar, credo, mas ela fez isto. Porquê? Porque a imagem exterior não tem nada a ver com aquilo que eu escrevo. Olha, e por falar em imagem exterior, que não tem nada a ver com o que tu escreves, tu contaste-me que a Inês tem um projeto. Sim. Pronto, vocês vão me querer falar disso. É que a Ana atira-me assim as ideias e eu fico, isto é fixe. Pois não sei nada, não. Então agora quer saber. A Inês é que tem que explicar. Então, a Inês é que sabe explicar. Porque tem um bocadinho a ver com isso, não é? Tem a ver com esta questão. Ok, então fala-nos disso. É assim, eu sou-te sincera, nem sei bem de que lado é que surgiu bem a ideia, mas foi através de uma conversa com uma amiga minha que também é psicóloga. Ok. Ela foi-me um dia visitar o ateliê e estávamos a falar sobre o trabalho, sobre o trabalho a nível da peça física, das coisas que eu estava a fazer e mesmo a nível da nossa vida pessoal e das coisas que se passavam. Eu estava a contar-lhe que tinha estado em Angola a dar uma formação durante 5 semanas e que tinha sido muito interessante ver os 20 alunos que eu tinha, porque era a formação profissional dos 20 alunos que eu tinha estado a acompanhar, que na primeira semana não tinham tido acesso porque não foi problemas de alfândega, não tinham chegado as ferramentas e essas coisas todas, só tinha chegado o carro, e que tinham o trabalho que eu era para desenvolver com eles ficou todo atrasado. Então eu sugeri fazer a única coisa que eles conseguiam fazer manualmente, que era fazer algumas peças que espelhassem um bocado o cotidiano deles, portanto, fazerem alguns fizeram as cestas das frutas, outros fizeram os barcos, não sei o quê, e uma das coisas que eu sugeri que eles fizessem todos foi uma máscara. E estava-lhe a contar isso e que achei muita piada e depois mostrei-lhe fotografias e disse, olha, vê lá, estou engraçado, como cada um, porque eu na altura não tinha meios nenhuns audiovisuais, portanto não tinha como lhes mostrar imagens nenhumas e fiz de propósito também, além de não ter, também achei que não devia mostrar. Porque isso era condicioná-los de início logo a determinado tipo de direção no trabalho que eu achava que, lá está, não tinha nada para lhes mostrar. E deste-lhes, Inês, alguma instrução ou a instrução era apenas criarem uma máscara? A única coisa que eu lhe expliquei foi como é que poderiam fazer a forma de base, digamos assim, ou seja, uma meia oval, digamos assim, que não tinham que fazer a meia oval, mas como é que poderiam fazer se o quisessem, de forma a que ficasse uma superfície oca, digamos assim, onde eles poderiam construir a máscara em cima e que cada um deles poderia fazer o que entendesse a nível da expressão que eles quisessem dar. E eles depois explicaram-te se eram máscaras com as quais eles queriam ser conhecidos no mundo ou se eram máscaras que eles queriam pôr para se protegerem e eles tentaram explicar ou não? Não chegaram, e na altura também estava com eles há um dia ou dois, portanto achei que era melhor não ir por aí, não fosse eles ficarem... information, claro. Porque a maior parte das pessoas, e é preciso perceber,
porque eu também não, pronto, não te expliquei isso, é que eu fui dar formação ao bairro mais pobre de Luanda, portanto, Ok. muito simples, e portanto eu não podia exigir determinadas coisas que os iam baralhar muito e Claro, deixá-los mais claro. confusos sobre aquilo que eles poderiam fazer. Eu quis deixá-los estenderem-se e deixá-los exprimirem-se da maneira que eles achassem mais interessante para eles, para também ser Uhum. melhor usufruído da parte deles. E então achei muita piada, porque cada pessoa fez uma máscara com uma, uma expressão com um aspecto visualmente completamente diferente. Uns com cabelo, outros sem cabelo, uns com lágrimas, outros com um ar muito pormenorizado e muito arranjado, outros com um ar muito agressivo, outros com não sei o quê. E eu estava a explicar isso à minha amiga. E ela disse-me, olha lá, podíamos fazer um workshop as duas, em que eu trazia cá as pessoas, mesmo dentro eu acho que a ideia dela era dentro das consultas dela, trazer lá as pessoas também. Ok. Mesmo que não fossem pacientes que Uhum. fiz. Sim, sim, sim. E era interessante cada um explorar um bocado as suas emoções através da máscara. E então é um projeto que nós temos, lá está, não sei já, a ideia surgiu em conjunto, não é? Mas pronto, é uma coisa que nós estamos há 2 anos, portanto apareceu a história da pandemia e eu mudei também de ateliê e não sei o quê, que estamos para fazer e que eu acho que vai ser muito engraçado, porque Super interessante. dentro daquilo que eu vi com pessoas que eu não lhes pedi de todo, imagina o que é que poderá surgir se tu dali puderes quase fazer o espelho da tua emoção ou daquilo que tu achas, é que tu podes lhe dar várias orientações, digamos assim, podes dizer, espelha aquilo que achas que os outros veem em ti, ou espelha aquilo que tu sentes, ou espelha aquilo que tu achas que... Sabes que, a propósito disso, na última semana, talvez o principal trabalho que eu tenho feito para aí com 70% das minhas pacientes tem sido ajudá-las a criar a máscara. Porque a questão da máscara é importante para se perceber desta forma. As pessoas vivem muito naquela ideia de nós não podemos usar sempre uma máscara, a máscara é negativa, a máscara... Mas a máscara, a persona, é um protetor do ego. Porque nós não podemos simplesmente sair para o mundo e dar a nossa intimidade e o nosso self a toda a gente. Portanto, a máscara é a nossa comunicação, o nosso marketing pessoal e a forma como nós comunicamos e nos vendemos ao mundo. Portanto, temos uma máscara quando queremos arranjar um trabalho, temos uma máscara quando vamos a um casamento, temos uma máscara... E a máscara adequa-se. E há muita gente que está com dificuldades, por exemplo, a arranjar trabalho ou em determinadas áreas da vida, precisamente porque têm muita dificuldade em criar a máscara. Como é que elas querem ser vistas pelo outro? E a máscara aí, nesse caso, pode ajudar as pessoas a dizer, olha, eu gostava de ser vista como confiante, ou eu gostava de ser vista como uma pessoa extrovertida, ainda que não seja muito. Portanto, e a máscara que eles vão construir pode refletir esse desejo daquilo que eles querem dar deles próprios ao mundo. E pode ser um trabalho muito interessante nesse sentido. Ana, que nos dizes das máscaras? Então, as máscaras sociais era o tema do próximo, não é? Acho eu. Não podemos avançar muito, depois podemos dar uns ramirés, não é? O que é que eu acho das máscaras? É assim, as máscaras são necessárias, mas eu acho, se calhar, vou dizer um disparate muito grande, diz-me tu que és a psicóloga. Eu acho que as máscaras são necessárias para nos protegermos, sim, é verdade. Às vezes são necessárias enquanto, por exemplo, nos estamos a reconstruir, mas não é de todo, na minha opinião, bom se nós nos esquecermos de nós próprios e vivemos só das máscaras. Sem dúvida, sem dúvida. Mas aqui, quando se está a falar de trabalhar a construção da máscara, estamos a pressupor que quem está é uma coisa boa. E que quem está a construir a sua máscara já integrou a sua sombra e conhece o que é o seu self. E que é um processo consciente. Exatamente, e como tal não o está a asfixiar com a máscara.
Porque o problema é esse, é que muitas das máscaras que nós temos nem sequer são construídas por nós. São construídas pela família, são construídas pela sociedade e quando nós damos conta, temos a máscara posta e não sabemos quem somos. E depois temos de fazer este trabalho de tirar camadas, não é? Para chegar até à nossa essência. Agora, quando temos Sim. este trabalho feito de integração da sombra e que sabemos realmente quem somos na essência, podemos de forma consciente criar uma máscara que nos permite, é um escudo, não é? É um escudo protetor para sairmos lá para fora. Aliás, eu no palco tenho imensas. Eu sou tudo menos Sim. eu. Ou se calhar é o contrário, ou se calhar eu sou eu é quando estou no palco e agora é que estou aqui com uma máscara, não sei. Não sei. Eu vou-te contar uma coisa. Vou voltar aqui à parte da escrita, porque pronto, é aquilo que eu faço com os meus alunos. E tem um bocadinho a ver com isto das máscaras também, se calhar, não sei. Que é isto. As pessoas acham todas muito, fica tudo em pânico. Eu tenho a ideia que eu ao início assusto o pessoal, não sei. Isto porquê? Porque eu ponho-os a escrever. E para além de os pôr a escrever, eu não os ponho a escrever aquelas coisas que se pedem às vezes na escola, que é faz uma composição, um diálogo entre um gatinho e um ratinho. Não, não há cá gatinhos nem ratinhos para ninguém. Oh. O que é que eu... Não. O que é que eu lhes peço para fazer? Por exemplo, eu peço-lhes para irem à rua, fotografarem qualquer coisa, pode ser o céu, pode ser um poste de eletricidade, pode ser uma poça de água no chão, aquilo que elas quiserem. Eles. Fotografarem uma coisa qualquer, se quiserem pôr filtros, podem pôr filtros, cortes na foto, etc. E a seguir, o que é que aquilo, porque é que eles escolheram aquilo, o que é que aquilo lhes disse, e escreverem um poema, um texto, seja qual for, em que aquela imagem se relacione com o interior deles de alguma forma. Isto é um dos trabalhos. Outro deles é pô-los a analisar uma peça de arte digital, em que eles, através do tipo de traços, contrastes entre luz e sombra, entre tons quentes e tons frios, obviamente os próprios simbolismos, aquilo que lá está, não é? Mas porquê? Porque a pessoa acaba por pôr sempre um bocadinho de si, da sua representação daquilo que está a ver quando faz uma interpretação. E eles não gostam disto porquê? Porque não estavam habituados. Porque nunca tinham feito, muitos deles. Gostam. As pessoas achavam... Eu acho que eles gostam. Não, ao início é muito difícil. Não, mas isto depois acaba por ser uma coisa boa. Mas ao início, estas pessoas dizem que é muito difícil, porque não estavam habituadas a fazê-lo. E o último trabalho que eu peço, no módulo do CLC7, normalmente, é uma autobiografia. Mas não é uma autobiografia como... eu nasci não sei aonde, vivi não sei aonde, casei-me, não é isso que eu quero. Aquilo que eu lhes peço é 30 a 40 páginas, ok? Mas eu quero ler aquilo e quero conseguir imaginar o que está a ser descrito. Diz? Não vi. Coisa pouca. É super pouco. Ela dá a formação e depois pede uma monografia. Pumba! É super pouco. Então não é. Mas o que é que eu digo? Pode ser, eu quero conseguir visualizar aquilo que está a ser descrito, eu quero poder sentir quem é que eles são no papel, eu quero sentir as emoções, eu quero chorar se aquilo for triste, eu quero me rir à gargalhada se estiverem a contar, eu quero que eles sintam. A Dora está a dizer, primeiro estranha-se e depois entranha-se. A Dora sabe porque, pronto. É verdade. A Dora, Verónica... Tiago, vou-te pedir uma a ti. Eu sou má. És terrível. Olha, agora sou má. Mas estou a falar disto porquê? E depois obrigas Para os mim, desgraçados dos teus formandos a defender isso perante três jurados de traje académico, não? Pronto, vai lá, menos mal. É confidencial, sou eu que leio. Ok. Olha, posso dizer que me sinto extremamente honrada, às vezes pelas partilhas que as pessoas... Quem é que diz que eu fiz chorar? Espera aí. Eu não estava a conseguir ver o chat, só agora é que tu não tenho máscara, não consigo não demonstrar o que sinto, basta-me virem os olhos. Eu sinto e transcrevo para o papel nos poemas que escrevo. A formadora fez-me chorar com a autobiografia. Eu costumo dizer que se eu não os fizer chorar é porque não fiz o meu trabalho como deve ser. Muito bem. Sabes porquê, Tatiana? A torturar desde 1900 e... Eu lembrei-me de dizer uma coisa, mas vou-me calar que é melhor. Porquê?
brincar, porque no fundo é este o tema, não é? É a religação. E é isso que tu tentas Exatamente. que façam, que se reconectem com partes deles que estão Sim, lá, perdidas sim, no sim, psiquismo, não é? No nosso inconsciente, e tu tentas que eles agreguem essas partes para se tornarem sim. pessoas mais inteiras. Sem, sem dúvida. E digo-te uma coisa, é tão enriquecedor. Quando eu vejo que eu consigo isso, é tão bom, sinto que, epá, que sirve para alguma coisa. E sabes que já aconteceu, vou dar Claro. este exemplo, não interessa quem é, tive uma pessoa que não É queria fazer, não queria fazer. É a Hum? Lina, se quiseste chorar a Lina, ela está aqui a dizer quem é. Mas eu faço chorar toda a gente, não é só a Pronto, Lina. Pronto. pronto, estava a saber quem era a pessoa, ela já está aqui a assumir-se. É a Lina. Sim, sim, eu sei, eu sei. Eu tive uma vez uma pessoa que me dizia não quero fazer, não quero fazer, não quero. Aquilo foi assim, era uma pega de caras em todas as aulas. E não me deixou ver nada, não me deixou ver o processo. Só me deixou ver no final. Ok. Quando me entregou o trabalho, aquela pessoa disse-me, veio ter comigo, pediu para falar comigo depois fora do resto da turma e disse-me: Olha, eu queria lhe agradecer por me ter pedido para fazer este trabalho. Eu sei que não o queria fazer, mas então era uma pessoa que tinha tido um passado muito complicado, com drogas, com prisão, com abusos, uma coisa muito complicada, e a pessoa achava que não valia nada. Hum, E ao mergulhar dentro de si própria, porque mesmo que não queira escrever, porque é aquilo que eu lhes digo, vocês só escrevem aquilo que vocês quiserem, mas obviamente que enquanto o fazem, vocês vão reviver tudo. claro. Portanto, e a pessoa disse-me, ela acabou por escrever, mas escreveu. Depois no trabalho que eu li, as coisas estavam lá. E disse-me, aquilo a que eu cheguei, à conclusão a que eu cheguei, foi que afinal eu valho alguma coisa, porque eu estive lá no fundo e eu consegui sozinho. Eu estou a refazer a minha vida, afinal eu tenho valor. E disse-me aquilo que as lágrimas aqui, ela a chorar para um lado e eu a chorar para o outro, porque isto foi a primeira turma a quem eu pedi isto. Fantástico. E Estavas no depois bom caminho. pensei, epá, espera aí, isto se calhar é importante. Se calhar eu fiz uma coisa importante, se calhar eu vou começar a fazer isto com as turmas todas e faço. E é bom ver que há pessoas que me dão depois este feedback que dizem isto fez-me bem, Claro. porque conseguiram fazer às vezes compreender coisas que tinham bloqueado lá para trás e que não tinham mais pensado nelas e desbloquearam. E à luz dos anos que passaram, às vezes percebem que não tiveram aquela culpa que achavam que tinham ou que não percebem. Porque também se afastam e veem as coisas quase como um espectador. Sim, e eu Não, acho isso que é muito importante. Eu estava a pensar no que estavas a é dizer tão bom. e acabei por ir para a minha parte artística, não para a parte da psicologia, mas nós hoje em dia no fenómeno musical português, tão Um bom, miau. tão lindo. No fenómeno musical português, o que é que acontece? Acontece que o que está a proliferar e o que está a encher as casas são os tributos. E isto não é apenas porque é mais fácil vender um nome que já existe e que já tem provas dadas. Isto é um fenómeno muito mais profundo do que isso. É que é difícil mergulharmos em nós para compor, que é aquilo que eu mais Sim, gosto de fazer e muitos dos meus amigos músicos também. Mas não é toda a gente, é muito mais superficial, há muito menos responsabilidade e é muito menos traumático nós pegarmos num tema que já existe e darmos-lhe uma roupagem diferente. Agora, claro. quando temos, e eu também vou partilhando estas coisas contigo, e eu para compor, eu infelizmente não consigo compor feliz. E quando tenho um deadline Uhum. para compor e tenho alguma coisa para escrever, eu forço-me a revisitar mais memórias ou memórias dolorosas que me obrigam a mexer em feridas que ainda estão de alguma forma a ser cicatrizadas, etc., para eu poder pôr cá para fora. E às vezes fico um dia ou dois a necessitar de mais isolamento e de recolhimento e de voltar a curar as feridas, porque eu fui abri-las para poder compor. Eu Sim, vou sim. batar, abrir a ferida ao meio para poder pôr isso cá para fora e dar isso às pessoas. E realmente os tributos proliferam porque nem toda a gente quer ter a dor
de abrir feridas para poder criar. E eu acho que isso é a parte mais difícil, mas mais importante da arte. Já agora passo agora a palavra à Inês. Na tua área, sentes a mesma coisa? Espera, desculpa, termina outra vez a frase? Estava-te a dizer se na tua área sentes a mesma coisa, esta necessidade de mergulhar, às vezes onde dói, para poderes trazer coisas cá para fora. Não tanto, porque é uma coisa mais instintiva, mas por acaso tu estavas agora a falar nisso. E eu noto que há muitos alunos que muitas vezes têm alguma renitência, é um bocado aquilo que a Ana estava a dizer há bocado. Quando eu digo para fecharem os olhos porque conseguem sentir, a primeira reação das pessoas é: esta mulher é doida, tipo, eu não quero, mas não é que ela está a meter o dedo, espera lá, mas não foi para isto que eu paguei. Seja a zona de conforto. E quando tu pedes para fecharem os olhos, elas se sentem mais vulneráveis e por isso se defendem. Sim, completamente. E há muita gente que não reage. Eu noto pela cara deles que muitas vezes, inclusive é quando eu os peço para fechar os olhos e lhe toco nas mãos ou tem que tocar, não é? Ou às vezes só de ouvirem a minha voz e estando de olhos fechados, sentem-se um bocado invadidos ali no mundo deles, percebes? E às vezes é mais complicado e eles têm alguns, não muitos, e é como a Ana diz, primeiro ela reagiu se calhar, ai tal, não vou fazer, mas depois percebeu, espera, isto fechando os olhos resulta melhor e a coisa flui e quase, não vou dizer todos, mas a grande maioria dos alunos, quando conseguem desligar de facto o alarmezinho e se deixam um bocado ir naquela e confiam, porque é um bocado isso, eles confiam em mim, não é? Quando eu lhes digo que eles fecharem os olhos, eles têm que confiar, não é? Porque senão estão um bocado naquela, que a maior parte deles, eu digo que fecham os olhos, eles estão assim. É verdade. E então o facto de fecharem os olhos e perceberem que conseguem deixar fluir, e foi o que a Ana disse há bocado, e foi uma das coisas que eu lhe disse na altura também, é que se tu fechares os olhos, tu estás a fazer uma coisa que não te é natural, não é? Estás a experimentar uma coisa pela primeira vez. Tens muita informação, que eu passo muita informação no início, explico como é que se faz e não sei o quê, e as pessoas, a primeira reação é: eu não vou lembrar de tudo. E ficam assim em pânico. Quando eu lhes digo para fechar os olhos, eles pensam pior ainda. Lá está, as pessoas estão tão habituadas a viver no mental, na parte cognitiva, que depois têm muito medo de usar o corpo como veículo para conhecer o mundo, para a parte... O instinto. Não é? Exatamente. Eu acho que no outro dia, eu acho que não foi na aula em que a Ana e o Daniel foram, foi noutra aula, mais ou menos na mesma altura, já não me recordo bem, mas foi mais ou menos na mesma altura, em que eu disse a uma aluna, isto é um pouco como, aliás, eu acho que também disse isto, Ana, é um pouco como aprender a andar, quer dizer, tu desligas um sentido para tu poderes deixar o outro percepcionar o mundo à tua volta e sentires como é que a coisa funciona sem a visão de estar a dizer que aquilo é redondo ou que aquilo é molhado ou que aquilo é não sei o que, tu estás a descobrir por outro sentido. E a gente que se sente algo desconfortável no início, mas quando percebe, espera lá, isto assim é muito mais fácil. A minha visão está-me a autocensurar numa quantidade de coisas, porque eu estou a querer fazer assim, porque acho que é assim, e quando fecham os olhos e percebem que pôr a mão ao contrário, se fechando os olhos percebem que de facto é muito mais fácil, percebem, espera lá, isto de facto eu inconscientemente estou-me sempre a censurar isto. Agora dava aqui uma discussão do caraças, não é? Estou-me a censurar de uma quantidade de coisas que se eu desligar o meu lápis vermelho, digamos assim... No fundo é um enviesamento, não é? Tu estás a ser enviesada para um sítio. É a primeira informação que tu recebes, é a visual, diria eu. Especialmente se não estiveres diretamente a tocar nas coisas, obviamente, as pessoas descobrem que às vezes têm que se deixar ir um bocado e percepcionar as coisas de uma forma mais fluida e mais instintiva. E mais instintiva, exatamente. No caso da cerâmica em particular, tu ajudas as pessoas a voltar talvez a um nível quase regressivo daquela altura, das primeiras alturas da vida em que tu conheces o mundo através da ponta dos dedos.
É isso que eu te estava a dizer, e foi muito engraçado eu, por exemplo, trabalhar com o Daniel, porque eu, por acaso, eu já tinha trabalhado, e eu falei isso, Ana, já tinha trabalhado com pessoas com trissomia 21, com paralisia cerebral, e foi uma lição, eu disse isso à altura à Ana, foi uma lição Uhum. gigantesca, eu na altura tinha 22 anos, salvo erro, e para mim foi um descobrir de uma quantidade de coisas que, sendo ainda jovem, não é? Eu ainda não me tinha apercebido. E a relação deles com o mundo dar-nos uma lição de vida a nós. A maior parte das pessoas, se calhar, a entender-me mal, mas é assim. Quando tu tratas com pessoas que têm determinado tipo de condicionante, eu lhe vou chamar de deficiência, mas condicionante, e essa pessoa percepciona o mundo e dá-se ao mundo de uma maneira tão generosa e tão alegre, é uma lição de vida tão grande, percebes? Quando tu vês pessoas que têm tudo e que se queixam de tudo e vês aquelas pessoas que têm tantas dificuldades e para elas o mundo todos os dias é uma alegria, percebes? Faz-te ver as coisas de outra forma. E no caso de Daniel, que eu ainda não tinha trabalhado com pessoas com problemas visuais, foi outra coisa, foi outra descoberta também. Era algo que eu pensaria que seria assim, mas foi muito giro, porque de facto é um bocado isso, é voltares um bocado ao teu primórdio e aquilo que todos nós em pequenos sentimos, que é o agarrar as coisas, o pôr à boca ou não sei o quê, para uma pessoa que não vê, é muito mais primordial, é muito mais animal, sentido, lá está, eles não se censuram tanto, se calhar, de outra forma, noutros contextos talvez, mas não a nível do percepcionar, porque eles, é a maneira deles verem o mundo, portanto, eles tocam, querem ver, eles não têm esse medo. Aliás, eu achei piada porque eu normalmente, como eu estava a dizer, porque eu acho que já contei isto à Ana, a maior parte das pessoas, quando eu peço para fechar os olhos, fica desconfortável, e o Daniel, eu acho que ele pensou, pera, isto eu consigo fazer, estás a ver? Pronto. Eu não lhe disse obviamente para fechar os olhos, mas disse, olha, estás a ver, vamos fazer assim, vou tocar nas mãos, ok? Percebes? Não te assustes e tal, vou fazer assim, expliquei-lhe primeiro o que é que ia fazer, porque assim, eu não conhecia o Daniel, eu não sabia como é que ele iria reagir, podia não estar à vontade com determinado tipo de contacto físico com pessoas que ele não conhecia. Pronto, claro. Não, com calma, não é? E foi muito engraçado que as primeiras... Ele estava felicíssimo. Imagino. Ele estava felicíssimo. Inês, tu trabalhas com que populações, maioritariamente? Com que faixas etárias? Olha, maioritariamente adultos, jovens adultos, talvez, por aí. Já trabalhei durante alguns tempos com crianças, mas nunca exclusivamente. Portanto, nas minhas aulas, a maior parte das pessoas que aparecem são talvez entre os 20 e os 30 e qualquer coisa. Mas porquê é que eu te estou... Esta pergunta não é inocente. Não é inocente, porque nada do que eu faço é inocente. Mas... Não digas isso fica-te mal. Não faz mal, as pessoas já estão habituadas. Mas porquê é que eu estou a dizer isto? E estou a dizer isto por uma causa que a mim me é particularmente querida. Nós temos uma relação mais ou menos com o corpo. Mais ou menos. Muitos de nós vivemos muito desenraizados do nosso corpo, porque self também é corpo. Portanto, corpo e mente estão integrados, não é? Não há esta dicotomia que na Idade Média se achava. E quando nós começamos a entrar numa determinada idade, mais sénior, a primeira coisa que os idosos sentem falta é do toque, é do corpo, é de se lembrarem que ainda são corpo e como tal que ainda são vivos. Esta coisa do fazer vestinhas nas mãos, do fazer massagens, do passar o creme, do tocar, eles precisam, é uma coisa vital para a saúde mental e física de um idoso. E parece-me que o teu projeto seria muito interessante nesta camada em particular. Por isso é que eu te estava a perguntar. Olha, eu estive a trabalhar, não tinha falado ainda nisso também, porque havia tanta coisa para falar. Eu aqui há uns 4 anos, talvez, estive a trabalhar aqui com um centro de dia. E trabalhei com a faixa etária dos 80, 93 anos. E então foi muito engraçado, e especialmente eu tinha um senhor, que era o senhor David, que ele era das pessoas mais ativas que eu conheço, ou que já conheci,
porque ele aos 93 anos ainda fazia aqui as ruas todas à minha volta, para trás e para diante, e andava e ia lá abaixo a baixo e voltava para cima, ia aos bailes, ia fazer compras, ia não sei o quê. E ele mantinha-se ativo, e isto até mentalmente faz uma diferença imensa, não é? Claro. E eu achava imensa piada ver o trabalho deles e vê-los aprender, e achei piada quando ele pôs uma roda de oleiro na mão. Eu dizia, então, queres experimentar? Ele, então, experimentar? Experimentar é até morrer. Aprender é sempre até morrer. É isso o espírito. É esse o Muito bom. espírito. E acho que sim, até mesmo para. Eu acho que qualquer faixa etária, isto para as crianças, nós podíamos, por exemplo, este tipo de experiência, digamos assim, das máscaras ou de outro tipo de trabalho manual, tu fazes esse trabalho com isto, não é novidade nenhuma para vocês, obviamente, mas é interessante ver, tu fazes este trabalho com crianças, até crianças muito, muito pequeninas mesmo, que não se saibam exprimir, a não ser por coisas mais táteis ou por gestos ou por, pronto, jovens, adultos, séniores, e vai-te sair trabalhos completamente diferentes e surpreendentes, digo eu, porque eu acho que nunca estás à espera das Eu coisas. estava aqui a ouvir-vos e a ver-vos e estava aqui a pensar, porque eu sou um bocado idiota e tenho muitas ideias, e já estava aqui a pensar uma coisa interessantíssima, e obviamente podia ser connosco ou com quaisquer outras pessoas e outros artistas, e fica a ideia para quem quiser, porque eu acho que importante não é, lá está, não é a competição, é a cooperação, é as pessoas juntarem-se em prol de qualquer coisa e de uma mudança de mentalidades que o nosso mundo precisa. Estamos a ver o que está a acontecer entre Israel e a Palestina, precisamos muito mais de união e não de competição, não é? Era interessante fazer-se uma mini academia, não é? Por exemplo, estou aqui a olhar para vocês com estas três valências, com introdução à sensibilidade musical para crianças ou para séniores, com a parte da cerâmica, com workshops de escrita, com esta parte de revolucionar e trazer o interior cá para fora, para as pessoas poderem gerir e saberem manusear, não é? E conhecer as suas emoções, os seus lados mais, os seus lados mais politicamente corretos e as suas sombras, não é? E era Ou não? interessante. Mas é fazer-se aqui esta junção, não é? Quase como se fosse uma academia com várias valências, todas elas artísticas, que pudessem dar esta experiência, sobretudo em certos polos de idades, os mais velhos que precisam de se reconectar com eles próprios, e as crianças que têm de aprender a conhecer-se e a explorar o mundo. Portanto, parecem-me duas idades, não é? Que é a primeira e a terceira, como se costuma dizer, que seriam muito, muito interessantes de incluir numa coisa deste género, mas não sei, vocês lá em casa dirão se acham interessante, e vocês duas também, mas fica o desafio para Acho vocês que é pensarem nisso. que dava pano para mangas. Olha, Eu acho que devia-se fazer mais coisas desse género, porque faz falta. Faz falta, porque muitas vezes as pessoas não têm tempo para parar e para, lá está, e para se conectarem um bocadinho com elas próprias, e a arte ajuda a fazer isso. sem E dúvida. é uma forma de linguagem do inconsciente, sem dúvida. E eu acho que faz muita falta ao ser humano. Neste momento, na sociedade que nós temos hoje, na correria em que nós andamos hoje, em que nós pouco estamos com os outros, não é? Mas também pouco estamos connosco. Eu acho que faz falta. Faz. Olha, e agora para fecharmos, que estamos mesmo a chegar ao fim, Inês, Sim. publicita-te, mulher. Onde é que as pessoas te podem contactar? Onde é que te podem ver? Como é que te podem mandar telefonar, mandar mensagem para marcar workshops, aulas, seja o que for? É assim, eu tenho a minha olaria, que é a Olaria Lisboa, é fácil pesquisar em qualquer lado, não é? Olaria Lisboa, Barro e tal, aparece em todo lado, tudo o que é Google aparece basicamente. Portanto, eu tenho o site que não tem muita informação porque eu sou só uma e não consigo tratar de tudo. Portanto, tem lá uma paginazinha a dizer, olha, vou ao Instagram, ao Facebook, não sei o quê. Tenho no Instagram a página da Olaria Lisboa, que tem lá o meu e-mail, tem lá os contactos todos. E tenho o Facebook também, também o da Olaria Lisboa, e o em meu nome, Inês Diana Salgado.
e estão basicamente ligados, eles têm lá, todos eles têm informação uns dos outros, portanto, Ok. penso que é fácil. Ok. De qualquer forma, E tu estás disponível para workshops, para aulas regulares, para cursos intensivos, ok? Uhum. É isto, mais ou menos isto que tu fazes? Eu basicamente, nesta altura do ano, eu também colaboro com o Centro de Formação Profissional nas Caldas da Rainha, que é o Sencal, e nesta altura do ano eu estou lá metade da semana, portanto, segunda à quarta eu estou lá sempre. E de quinta a domingo, portanto, eu dou aulas também ao sábado e domingo, portanto, neste momento, quinta à tarde, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo o dia todo, estou no meu ateliê a receber as inscrições das pessoas que queiram ir experimentar ou fazer alguma coisa mais intensiva ou fazer uma coisa mais continuada. Portanto, as coisas são adaptadas, ou seja, por exemplo, imagina, tu compras um pacote de 2 aulas e podes gastar uma hoje e uma daqui a 2 meses, ou podes gastar as duas no mesmo dia. É muito adaptável. É muito Ok, adaptável. ótimo. Tem a parte da olaria e tem a parte mais manual, que se chama cerâmica, que é para separá-las um bocadinho a nível da organização, digamos assim, que é tudo que é construção com cerâmica, com barro, à mão. Ok. Portanto, aquelas técnicas que nós normalmente aprendemos na escola, com rolinhos e com placas de barro, nós chamamos as latas. Eu era tanta falta de jeito que eu tinha. Fantástico. Eu costumo dizer, e a Ana também ouviu isso, mesmo nas técnicas mais manuais, mas também na roda, é rara a pessoa que eu digo que não tenha jeito. As pessoas muitas vezes... Não, é que as pessoas censuram-se, percebes? É verdade. E dizem que não tem jeito, mas às vezes sei. Eu tenho uma pessoa que ainda hoje foi ao meu ateliê, que é uma senhora com os seus 75 anos, ou coisa assim, que é a minha aluna há uns 5 anos já. E a primeira vez que ela chegou lá disse: eu gosto muito de fazer muita coisa, nunca fiz cerâmica, não tem jeito nenhum. É das pessoas que faz coisas mais divertidas e mais fora da caixa que eu tenho no meu ateliê. Giríssimas. Giríssimas. E ela agora, por exemplo, não vai lá muitas vezes, até só vai lá pintar as peças, mas 78? Não quer dizer que ela tem 78 anos. É mesmo o teu assistente, claramente. Espera, eu vou-te mostrar. Não. Anda cá! Não. Eu não quero ver. E ela vai lá são muito, como é que se diz? São muito púdicos. Tímidos. Ela vai ao ateliê, faz as coisas em casa e vai lá cozer, porque eu também tenho esse serviço, as pessoas podem fazer em casa e vão lá cozer, e depois vai pintar. Portanto, ela comprou uma aula de 2 ou 3 horas ou 4 horas e vai lá pintar as peças e depois deixar lá para cozer e eu vou para buscar depois. E então é muito engraçado e é giro ver a interação das pessoas das várias idades e com mais jeito, menos jeito, não sei o que, trocarem experiências, é engraçado. Olha, Mas Inês, sabes que eu saí da... Tens o Instagram quase a cortar-te o pio. Olha que não, que eu já fiz um live de quase 2 horas, ele não te corta o pio. Mas agora tem cortado, corta a imagem e fica o áudio. Sim, corta, a partir de 1 hora corta a imagem e fica o áudio. Olha, não sei. Às vezes deixam uns minutinhos. Ok. Mas foi há quanto tempo? O que é que tu notaste isso? Foi há 3 semanas. Um domingo. Passou Talvez, 1 hora e 5 minutos, 6 minutos e cortou a imagem e ficou só o áudio. É censura. É. Que eles querem sair. Diz, Ana. Diz. Eu ia dizer, mas eu saí da Ruda dos Vinhos a dizer que ia fazer uma jarra enorme e quando cheguei à Ruda dos Vinhos disse, eu fiz um cinzeiro. Pronto, porque eu... É assim, não quer dizer que esteja assim tão feio, mas precisava de mais prática. Já está pronto para se ir buscar? Não. Não, pronto, não, ok. Como não tenho estado no ateliê a semana toda e o meu forno grande não está a grande coisa, eu só quando estou lá é que posso tomar conta das fornadas e então, para não estar a deixar as coisas a cozer e não estar lá e depois haver algum problema, então eu prefiro fazer mais... Ok. Já estou com a primeira cozedura, mas ainda não os pintei. Para a semana já Não tenho pressa. Não tenho pressa. Olha, Inês, queria-te agradecer a tua visita aqui Obrigada, com a Ana e comigo.
Queria agradecer à Obrigada, Ana, como Inês. sempre. Nós vemos-nos para a semana, nós duas, pelo menos, não é? E para a Vemos, sim, semana, senhor. conta lá, é o quê? Então são as máscaras, não é? O eu versus máscaras sociais, é isso? Já começámos a falar das máscaras, vamos para as máscaras. Parece-me uma excelente continuação. Inês, Acho que sim. obrigadíssimo, muito, muito sucesso e muita prosperidade para o teu trabalho, que eu acho fantástico. Fica o desafio para nós três, quem sabe o que é que pode ser. Acho que realmente era muito interessante fazer-se aqui uma soma de artes, não é? Uma soma de artes. E obrigada a todos os que estiveram a ver e que estiveram a participar. Obrigada. Muita gente a participar. Desculpem estarmos às vezes no fluxo da conversa e não podermos estar a ler as mensagens que toda a gente manda, mas estamos a vê-las. Estamos a vê-las. Sim. Tatiana, deixa-me só dizer uma coisa. No seguimento daquilo que tu estavas a dizer, e eu noto isso pelos meus alunos, e nesta altura de pandemia, excepcionalmente, nota-se muito mais isso. As pessoas estão desejosas de fazer qualquer coisa que as faça sair do mundo delas e que as faça, de alguma forma, sentir um bocado mais as coisas de uma forma mais tátil ou mais realista do que andar um bocado em modo zombie nas vidas delas, percebes? E este tipo, eu não estou a falar só da minha parte do meu trabalho, tudo o que é uma coisa que as faça religar e tudo o que é trabalhos manuais, acontece muito isso. Acho que faz falta a quase toda a gente, até diria toda a gente, porque para a saúde mental, e isto agora para fechar um bocado também a coisa, para a saúde mental eu tenho pessoas que dizem que vão às minhas aulas e vão a outro tipo de aulas deste género, porque senão dão malucas. E nesta altura, acho que é muito mais verdade, ainda mais verdade. Eu estou no meu gabinete, onde eu dou as videoconsultas e consultas, e há um elemento que está sempre ao meu lado numa cadeira, sempre, que é a minha guitarra. Está aqui, no meu local de trabalho. Porque quando eu preciso fazer uma pausa, nem que seja 5 ou 10 minutos entre consultas, eu vou-me agarrar a ela. Portanto, eu também preciso disso. E é normal, acho que toda a gente que tem esta necessidade dessa reconexão. Se não aliamos, desaparecemos cá dentro, não é? Perdemos quem somos. Bom, é agora. Obrigada a todos. Obrigada a todos os que estiveram. Obrigada, Inês. Obrigada. Adeus. Adeus, assistente. O assistente diz adeus. Para a semana, sábado, às 9, à volta da fogueira, eu e a Ana vamos falar sobre máscaras, ok? Até lá. Beijinhos. Adeus, boa noite. Boa noite.